O estudo teve como objetivo assinalar parasitos gastrointestinais de cães domiciliados, através de 221 amostras fecais que foram avaliadas através de exame direto e a técnica de centrífuga flutuação, com solução saturada de sacarose para diagnóstico da presença de ovos, cistos e oócitos, de eumintos e protozoários. Entre essas 221 examinadas, 92 delas foram positivas, onde os cistos de giardia foram observados em 28 amostras e ovos de ancilostoma em outras 28 amostras. Foram as infecções mais frequentes, seguindo dos ovos de Toxocara canis, que foram observados em 6 amostras, e pseudorrifas de Cyclomyces em 5 delas, ossos de Cystospora canis em 3 delas, e Dipilidium canino em uma delas. Dentre essas amostras, 20 cães, onde foram observados múltiplas infecções, e observou que 14 deles tinha presença de 2 agentes etiológicos. Dentre esses 20, em 4 amostras fecais foram observados 3 agentes etiológicos, com associação de 3 parasitos. E de 4 agentes etiológicos, 2 cães também foram diagnosticados com 4 agentes etiológicos. Boa noite, eu sou a Mayra e eu vou dar continuidade à introdução. A verminose é uma doença que ocorre quando o organismo é infectado por parasitas. Esses vermes podem se alojar no intestino, estômago, esôfago, coração, pulmão e rins. As consequências que trazem são muito perigosas, podendo inclusive levar o animal à morte. A medicina veterinária vem evoluindo constantemente e proporcionando melhor diagnóstico e tratamento eficaz às doenças que acometem os animais de companhia. Importante é o controle de parasitos gastrointestinais nos animais, onde esses podem ser predisponentes a outras etiologias, que possuem tropismo pela mucosa intestinal, onde várias espécies foram analisadas parasitando cães, tendo a diarreia como a mais frequente manifestação clínica observada. A fauna parasitológica dos animais é diversificada e pode se manifestar com a presença ou não de sinais clínicos. Porém, quando associados a doenças infecciosas, onde os agentes etiológicos envolvidos são bactérias, fungos, coccídeos e vírus, onde as mudanças ou transgressões do regime alimentar causam desequilíbrio da microbiota intestinal, podendo agravar a doença, sendo necessário, assim, o mais rápido que comece o tratamento para esses parasitas gastrointestinais. Meu nome é Gerry e eu vou apresentar a parte de material e métodos. Área de estudo. O estudo foi realizado no bairro da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O clima é tropical e as médias anuais são de 23,8 graus. De modo geral, o ano pode ser dividido em 2 estações, uma quente e outra relativamente chuvosa. Os cães examinados. O estudo foi conduzido de janeiro de 2014 a maio de 2015, com um total de 221 cães atendidos, conforme a necessidade de exames laboratoriais para o diagnóstico ou apenas com exames de avaliação, independente da presença ou não de sinais clínicos. As amostras de fezes foram coletadas em frasco estéril, armazenadas em temperatura de refrigeração e examinadas com a utilização da técnica de centrífugo flutuação, com solução saturada de sacarose, e o exame direto com a diluição em solução salina a 0,9% de NaCl e coradas com Lugol. Identificação e diagnóstico.
Uma fração das fezes foram diluídas em 5 gotas de solução salina a 0,9%, coradas com uma gota de Lugol e observada em microscópio. Outra fração foi submetida à técnica de CF-CS-SS. Os parasitos encontrados foram classificados de acordo com as características morfológicas de seus ovos, classificados a gênero ou especificados. O diagnóstico da cistoisosporose se fez com a observação de oócitos nas fezes, porém, estes se restringe ao gênero. Para se especificar, é necessária a mensuração dos oócitos esporulados e seus respectivos esporozoitos, indicando as duas espécies. As fezes positivas para a presença de ócitos foram homogeneizadas em solução de dicromato de potássio a 2,5% e armazenadas em temperatura ambiente para se processar a esporulação. Os oócitos obtidos após esporulação, que ocorreu entre o quarto e o sexto dia, foram medidos com ocular micrométrica e fotografados em microscópio, sendo a morfologia desses compatível para os dois. Resultados e discussões. Amostras. O número de 220 animais foram examinados. O parasitismo foi observado em 91 de 221, que representa 41,17% dos cães examinados. Sendo assim, a presença de ócitos esporulados de C. canis, C. oensis e C. gutulatus e G. intestinalis e dos ovos de ovinhos de A. canino, Toxocara canis, Tichuris vulpes e de Pilídeo canino foi observado nesses 91 de 221, que representaram os 41,17%. Dos cães que tiveram nesse estudo, notou-se um aumento onde 10% dos cães domiciliar apresentava parasitas gastrointestinais, quando não foi observado o parasitismo por G. intestinalis. Assim, não foi utilizado o exame direto associado ao Lugol. Os resultados do presente trabalho foram semelhantes a um estudo onde foi diagnosticado 46,4% de amostras positivas. Sendo assim, o diagnóstico de A. canino em 38 de 221, sendo que 227 de 221, que representa 12,22% desses cães, possuíam apenas monoinfecção por A. canino, valores inferiores aos observados em Pindamonhangaba, São Paulo, Brasil. Toxocara canis em 12 de 221, sendo que 6 de 221, que representa 2,71% desses cães, possuíam a monoinfecção por esse agente toxicológico. Este resultado foi inferior aos observados em cães atendidos no Hospital Escola Veterinária do Estado de São Paulo, com 6,1 de frequência. Chineclomyces gutulatus em 5 de 221, que representa 2,26% dos cães com monoinfecção. Este acomiceto vem sendo diagnosticado em muco estomacal, bile e fezes dos cães. Os cistos de C. canis foram observados em 10 de 221 dos cães examinados, onde a monoinfecção ocorreu em 1,36% de 3 de 221 dos cães examinados, enquanto que os oócitos de C. oensis foram observados em associação com outros parasitas, com o diagnóstico em 4 de 221 dos cães examinados. O diagnóstico de esporocistos de Sarcocistes foi observado em 0,45%, 1 de 221 dos cães acometidos,
inferior ao estudo semelhante com cães domiciliados no município de Dois Vizinhos, Paraná, onde a frequência foi de 3,2. Larvas semelhantes ao gênero Strongyloides foram encontradas em 0,45 dos animais, ou melhor, em apenas um dos cães, associado à presença de ostos de C. canis e C. oiensis. A infecção por estrongiloides é considerada um problema de saúde pública devido ao seu potencial zoonótico. Trichuris vulpes foi observado em um único animal, de 221, que representa 0,45%, associado à infecção com A. caninum. Provavelmente esse achado também está relacionado às baixas prevalências dessa espécie em cães domiciliados. A diploidiose por D. caninum foi observada em 3 de 221 dos cães, como monoinfecção foi observada 0,45 e de 1 de 221 dos animais. Resultado está inferior a estudo feito em cães domiciliados na Zona Oeste. Parasitas concomitantemente, o G. intestinale, o C. canis, o Toxocara canis, Strongyloides, C. canis, C. oiensis, A. caninum, C. canis, G. intestinale, concordando que as infecções múltiplas em cães domiciliados com frequência. Então, tem uma frequência muito alta nos cães domiciliados. Não foi observada correlação estatística entre as infecções encontradas nos cães avaliados por este trabalho. De acordo com o final dos experimentos, concluiu-se que 41,17% dos cães apresentaram positivo para parasitas gastrointestinais. Isso é um número significante, que é quase a metade da população da amostra que foi estudada, justificando assim a necessidade de exames de fezes rotineiramente, uma coprocultura, um exame de flutuação e a importância da vermifugação correta de 3 em 3 meses, para evitar a transmissão para os tutores desses parasitas zoonóticos e transmitindo também para o restante da população.